No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a lei que abolia de uma vez por todas a escravatura no Brasil. Então hoje, 13 de maio de 2015, é celebrado no país os 127 anos da Lei Áurea. Para a gente falar sobre a importância dessa legislação na sociedade brasileira e também sobre as novas formas de escravidão que ainda são exercidas atualmente, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o historiador, professor doutor da UFMT, Vitali Joannone. Bom dia, obrigado aí pela presença ao vivo com a gente. Tudo bem? Vamos lembrar lá daquele período, finalzinho do século XIX, em que contexto se dá a assinatura da Lei Áurea? O que acontecia no Brasil e até em nível de mundo, alguma pressão externa aí que levou essa assinatura da Lei Áurea? Olha, o Brasil estava passando por uma transformação neste momento, final do século XIX. Uma transformação econômica importante e também no cenário político. A pressão pela República estava crescendo já desde 1870, recuperando algumas datas importantes. Em 1850, nós tivemos a aprovação de uma lei de terras e de um corpo legislativo que mudou a relação, as relações econômicas e a configuração da própria condição da escravidão, né? Em 1850 também, seguindo uma pressão internacional que crescia desde o início do século XIX, o tráfico de escravos foi proibido. E essa legislação ela foi bastante efetiva. Se você olha os indicadores econômicos de entrada de escravos no Brasil a partir desse momento, a quantidade de escravos que entra no Brasil legalmente em 1850, ela é bastante grande, obedecendo o fluxo contínuo até esse momento. E em 51, 52, você nota um decréscimo já bastante acentuado nesse ingresso de escravos. Logo em seguida, 71, a lei do ventre livre, 85, a lei do sexagenário e 88, a Lei Áurea. Ventre livre é daquelas, quer dizer, os filhos da população negra que nascia no Brasil já eram livres. Isso, exatamente. E também os escravos, ao completarem 60 anos, também receberiam aí a alforria, vamos dizer assim. Na verdade, essas leis são paliativas, foram leis criadas para tirar o foco do alvo principal, que era a abolição. Já era... Desde 1822, já existem políticos brasileiros importantes, José Bonifácio, por exemplo, já vinham defendendo alguma forma do sistema escravista. Ou seja, desde a independência lá com Portugal. Exatamente. Eu comecei perguntando da pressão externa, porque fala-se, né, a gente tem até alguns documentos históricos sobre isso, de que após a Revolução Industrial, e aí países como a Inglaterra, que precisavam de consumidores dos seus produtos manufaturados, precisavam de consumidores e não, então no caso, trabalhadores e não de escravos. Houve essa pressão mesmo na Inglaterra sobre o Brasil para libertar os escravos, para eles se tornarem operários, trabalhadores? Não, havia uma pressão externa em função do resultado econômico que a escravidão exercia sobre a economia brasileira. O produto brasileiro conseguido, sob o regime escravo, ele tinha um impacto menor de custo, etc., né? Mas, então, a pressão inglesa, não só para acabar com a escravidão, mas para mudar, inclusive, essa configuração na relação de preço do produto e na competitividade do produto externo, ela existia. Mas o problema, a questão principal é a transformação que se dava na economia brasileira nesse momento, né? Muito cedo, assim que, por exemplo, o plantio de café avança em direção ao oeste paulista, os produtores, cafeicultores naquele momento, percebem as vantagens do uso da mão de obra assalariada, e aí o imigrante ingressa com força. Já depois de 1850, nós temos experiências importantes de imigração que trabalham sob o regime
livre, não mais escravo. Agora, fala-se também o seguinte, que após a Lei Áurea, em 1888, não teve, vamos falar de um termo atual, políticas públicas para a população afrodescendente no Brasil. Ou seja, os escravos foram libertos, mas não tinham emprego garantido, não tinham casa. Como é que foi? E aí, podemos esquecer que um ano depois da Lei Áurea é o fim do Império e o início da República no Brasil. Essas coisas, os dois fatos estão intimamente ligados. É bastante conhecido na literatura acadêmica este fenômeno. O movimento abolicionista, ele existiu até o 3 de maio de 88, com a assinatura da Lei Áurea. Num jargão aí se diz que a população afrodescendente, os negros, aguardam o dia 14 de maio até hoje, né? Por conta da falta de uma preocupação com os regressos da escravidão, né? Isso não aconteceu, né? Assinada a Lei Áurea, o ex-escravo foi entregue à sua própria sorte. E olhando os dados atuais do IBGE, por exemplo, do Censo Brasileiro, Demográfico Brasileiro, como que está a situação dessa população descendente dos africanos que foram trazidos, né, escravizados para o Brasil? Olha, eu não tenho assim, indicadores de cabeça, não, mas nós temos, a própria imprensa divulga, né, resultados muito ruins, por exemplo, na inserção dessa população negros, seus descendentes, né? Nas universidades, no mercado de trabalho, em estratos mais qualificados, as condições socioeconômicas da população. Então, me parece que hoje a imprensa divulga que nos últimos 10 anos a população negra no ensino superior aumentou em função dessas políticas sociais que foram implementadas. Quer dizer, então, ainda assim há uma defasagem na inserção dessas pessoas em condição de igualdade, né? Jovens negros são os que mais são assassinados atualmente exatamente. no Brasil. Sim. Agora, um outro termo que a gente usa muito hoje, e aí não é só a população afrodescendente, inclui praticamente todas as etnias brasileiras, trabalho análogo à escravidão. É bom lembrar disso também hoje, nesse 3 de maio. Por que isso? Por que esse termo hoje ainda? Na verdade, no mundo todo, este é um problema muito sério na contemporaneidade. Nós temos um contingente bastante grande de pessoas que vive na linha da miséria, né? Que trabalham em condições bastante precárias, degradantes, inclusive crianças e adolescentes sujeitas à exploração sexual, também é uma forma de exploração semelhante a esta, né? A gente chama de escravidão contemporânea. Isso acontece no mundo todo. No Brasil não é diferente, nós temos aí ações bastante preocupadas com a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal. Ela existe, infelizmente, e é uma reminiscência, uma lembrança triste, no caso brasileiro, uma lembrança triste de um momento em que a escravidão era legal, existia como uma prerrogativa de Estado. Muito obrigado pela presença ao vivo aqui nesse 3 de maio. Até uma próxima oportunidade, professor. Eu agradeço o convite e um abraço aos alunos do curso de História da UFMT